Em um mundo marcado por notificações incessantes, agendas sobrecarregadas e emoções frequentemente à flor da pele, a busca pela paz interior deixou de ser um luxo filosófico para tornar-se uma necessidade vital. Não se trata mais de uma ideia abstrata para monges ou eremitas, mas de algo que o coração humano clama no silêncio das noites insones e nos pensamentos que gritam mesmo em meio à multidão. E é nesse cenário, tão semelhante ao nosso, que a carta aos Filipenses se apresenta como uma bússola espiritual, apontando um norte seguro em meio ao caos emocional. O apóstolo Paulo não escreve essa epístola de um lugar de conforto. Ele está preso, cercado por incertezas, mas seu coração transborda de um tipo de paz que não pode ser fabricada pela lógica ou pelas circunstâncias. Essa carta nasce da prisão, mas respira liberdade. O paradoxo é intrigante. Como alguém privado de liberdade, possivelmente com dores físicas, sob ameaça constante e sem garantia de sobrevivência, pode transmitir tanta tranquilidade em suas palavras? A resposta está em algo que vai além das condições externas. Está enraizada na comunhão profunda com Cristo. Paulo demonstra que a verdadeira paz não depende da ausência de conflitos, mas da presença de uma certeza maior do que eles. Ele escreve a uma igreja jovem, enfrentando pressões tanto internas quanto externas, e oferece não apenas conselhos, mas segredos espirituais que atravessam séculos e continuam vivos. Quando o apóstolo fala sobre paz, ele não o faz como um teórico distante, mas como alguém que a experimenta em primeira mão. Esse tipo de paz não se conquista com técnicas de respiração, nem com distrações temporárias. Trata-se de um fruto espiritual, uma evidência de uma vida que repousa em algo eterno. Filipenses capítulo 4. Não é apenas um trecho bonito da Bíblia, é uma convocação à reconstrução da alma, começando pela confiança em Deus. É curioso como, mesmo dentro das igrejas, muitas vezes negligenciamos essa dimensão. Falamos sobre salvação, dons, ministérios, mas ignoramos que a paz interior é também um testemunho poderoso. Ela comunica ao mundo que nossa fonte não está nas circunstâncias, mas em uma rocha inabalável. A ausência de paz, por outro lado, grita silenciosamente que algo está desalinhado entre o coração humano e a vontade divina. A urgência dessa paz se evidencia nos inúmeros sintomas emocionais que nossa geração carrega: ansiedade crônica, surtos de raiva, insônia, relações fragmentadas, um cansaço que não se resolve com descanso físico. Essas são expressões de um espírito em conflito, de uma alma que não encontrou repouso verdadeiro. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele não está tentando apagar incêndios isolados, mas oferecer um caminho de restauração total. Ele fala de alegria constante, de oração com gratidão, de mente renovada. Todos elementos que compõem esse segredo da paz divina. E é justamente por começarmos entendendo essa urgência que conseguiremos absorver com mais profundidade tudo o que o capítulo 4 revela, verso por verso. Nessa jornada, o desafio será permitir que cada palavra não seja apenas interpretada, mas internalizada. Porque a paz que excede todo o entendimento não é algo que apenas se aprende, é algo que se recebe e se vive. E viver essa paz é uma decisão diária, que começa com reconhecer que há um trono acima das nossas tempestades. Antes de continuarmos, uma pausa rápida, mas necessária. Se esse conteúdo está fazendo você pensar de um jeito diferente sobre paz, ansiedade e fé, há muito mais por vir. Inscreva-se no canal agora. Não apenas para não perder os próximos vídeos, mas para caminhar lado a lado com uma comunidade que busca, como você, viver aquilo que crê. Cada clique seu aqui é um passo rumo a uma vida mais leve, mais firme, mais centrada em Deus.
Para compreendermos a profundidade das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, é indispensável voltarmos no tempo e mergulharmos no pano de fundo dessa carta. Filipos era uma colônia romana situada na Macedônia, uma cidade estrategicamente importante, tanto comercial quanto militarmente. Mas, além da geografia e da política, havia ali um fervor espiritual que tornava essa comunidade especial aos olhos de Paulo. A igreja em Filipos foi a primeira fundada por ele na Europa, conforme relatado em Atos, capítulo 16. O encontro com Lídia, a libertação da jovem escravizada e o terremoto que abalou a prisão são marcas do início de uma história que seria profundamente afetiva e espiritual. Diferente de outras cartas paulinas, onde o apóstolo precisa corrigir erros doutrinários ou disciplinar condutas, em Filipenses ele escreve com ternura, como quem conversa com amigos queridos. O tom pastoral é evidente, e isso se intensifica ainda mais no capítulo 4. Ali, Paulo não apenas ensina, mas compartilha, como se abrisse o próprio coração aos irmãos. O clima de intimidade é tão palpável que até mesmo pedidos pessoais e preocupações práticas se misturam à profundidade teológica. A igreja de Filipos havia enviado ajuda financeira a Paulo, e ele faz questão de reconhecer essa generosidade com gratidão sincera. É também importante lembrar que Paulo está encarcerado em Roma, possivelmente em prisão domiciliar, vigiado por soldados romanos. Ele não sabe o que o futuro reserva, mas em vez de transmitir medo ou desespero, ele escreve sobre alegria, mansidão, paz e contentamento. Isso nos leva a perceber que a mensagem de Filipenses capítulo 4 é mais do que palavras bonitas, é um manifesto de fé vivida em circunstâncias adversas. Quando ele afirma, "Alegrai-vos no Senhor sempre", está falando como alguém que decidiu manter a alma firme mesmo com o corpo preso. A cidade de Filipos também tinha sua própria complexidade. Como colônia romana, os cidadãos locais tinham orgulho de sua cidadania e viam com maus olhos qualquer movimento que parecesse subverter a ordem de Roma. Ser cristão ali exigia coragem, especialmente em tempos onde o culto ao imperador se misturava à vida pública. O evangelho pregado por Paulo confrontava diretamente esse sistema, pois proclamava um Senhor que não era César, mas Jesus Cristo. Esse pano de fundo dá ainda mais força às palavras do apóstolo, pois ele escreve a uma igreja que compreendia, na pele, o peso da perseguição e da contracultura. Quando olhamos para Filipenses capítulo 4, com essa lente histórica, percebemos que ele não é um conjunto de instruções genéricas, mas um mapa espiritual para tempos de turbulência real. Paulo está escrevendo a pessoas que conhecem o preço da fé, e é a elas que ele revela o segredo de uma paz que não se rende ao medo. Esse contexto transforma cada versículo em um chamado à coragem, à confiança e à fidelidade, mesmo quando tudo parece desabar. A afirmação de Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 4, soa quase como um grito paradoxal diante das circunstâncias. Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Repetir essa exortação com tanta ênfase enquanto se está preso pode parecer insensato aos olhos humanos, mas para Paulo é a expressão de uma convicção inabalável. A alegria a que ele se refere não está ancorada em situações favoráveis, mas em uma relação viva e constante com o Senhor. Esse tipo de alegria não é uma emoção passageira, mas um estado interior que floresce mesmo em meio à dor. É por isso que ela se torna a base de uma serenidade que desafia a lógica. Não é coincidência que Paulo mencione a alegria antes de abordar a ansiedade. Ele entende que a alma alegre encontra mais resistência ao desespero, mas é crucial perceber onde está o foco dessa alegria, no Senhor.
Não é no sucesso, na saúde, no reconhecimento humano ou na estabilidade financeira, é em Cristo. Esse deslocamento do eixo emocional é o que torna possível viver uma paz duradoura. Quando Paulo repete, outra vez digo, ele está nos chamando a despertar do torpor espiritual, lembrando que a alegria no Senhor não é opcional, mas essencial à caminhada cristã. Essa alegria também é um testemunho poderoso. Em um mundo onde as emoções oscilam com as circunstâncias, quem permanece alegre demonstra que há algo maior sustentando sua vida. A serenidade que brota dessa alegria se torna visível, não como uma negação da dor, mas como uma resposta a ela. É como uma âncora invisível que impede o coração de naufragar nas tempestades da vida. E não é uma alegria barulhenta, artificial ou forçada. É aquela que se revela no olhar calmo, nas palavras equilibradas e na confiança que não se abala. A experiência de Paulo reforça que a alegria é cultivada, não improvisada. Ela nasce da intimidade com Deus, da prática da gratidão, da lembrança constante do que Cristo fez e faz. É por isso que ele não apenas ordena, mas encoraja: alegrai-vos. Ele sabe que o mundo ao redor empurra para a tristeza, para a indignação, para o pessimismo. Mas quem está no Senhor tem acesso a uma fonte de alegria que não seca. Não é uma emoção a ser produzida, mas uma resposta a ser acolhida. Manter essa alegria é mais do que uma prática espiritual. É um ato de resistência. Em tempos de ansiedade coletiva, de incertezas políticas, de crises existenciais, escolher a alegria no Senhor é como declarar: minha alma não será definida pelas notícias, nem pelos diagnósticos, nem pelos medos. Ela repousa em algo maior. E quando essa alegria se torna o alicerce da vida, a paz verdadeira não demora a se manifestar. Logo após exortar a alegria no Senhor, Paulo conduz seus leitores a um segundo passo essencial para a estabilidade emocional. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Filipenses capítulo 4, versículo 5. A palavra traduzida como moderação pode ser entendida como mansidão, gentileza ou equilíbrio, uma postura de coração que não reage com agressividade, mas que reflete um espírito pacificado. Essa orientação não é direcionada apenas ao trato entre irmãos na fé, mas a todos, sem exceção. Isso revela que a paz interior verdadeira não se limita ao espaço íntimo. Ela transborda, ela molda o comportamento e se torna perceptível. É interessante notar como Paulo conecta essa atitude com a presença do Senhor. Perto está o Senhor. Essa frase pode ter duas conotações igualmente poderosas. A primeira, a expectativa da volta de Cristo, algo que deve moldar nosso caráter e atitudes com urgência. A segunda, e mais direta ao contexto emocional da carta, é a certeza da proximidade divina no cotidiano. O Deus que está perto, que vê, ouve e ampara, é a razão pela qual podemos reagir com mansidão mesmo diante de provocações, injustiças ou pressões. Quem confia que o Senhor está próximo não precisa lutar com as armas da carne. Mansidão não é fraqueza, tampouco passividade. É domínio próprio sob controle do Espírito. Em um mundo acostumado a reagir com fúria, a responder com gritos, a se defender com agressividade, a presença de uma pessoa mansa se destaca como um farol em meio à escuridão. E essa mansidão não é algo que se improvisa, ela nasce da comunhão com Deus. A vida de Cristo é o maior exemplo disso. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus convida os cansados a aprenderem com ele, que é manso e humilde de coração. Ou seja, a paz que ele oferece está profundamente ligada à mansidão que ele ensina. O apóstolo Paulo mostra com sutileza que uma alma inquieta dificilmente será gentil.
A irritabilidade constante, os rompantes de raiva e a dureza de palavras revelam um coração que ainda não descansou plenamente em Deus. Quando essa paz invade o interior, ela começa a se manifestar até nos detalhes, no tom de voz, nas respostas diante da provocação, na paciência com os erros alheios. A mansidão, nesse sentido, é como um fruto maduro da árvore da paz interior. E esse fruto, quando exposto ao mundo, se torna uma evidência de que algo diferente habita naquela vida. Ser conhecido por essa moderação é mais do que reputação, é testemunho vivo. É mostrar que a fé em Cristo não apenas salva, mas transforma o temperamento, refina as reações e forma um novo tipo de ser humano centrado e confiante. Uma pessoa assim não vive escravizada pelas emoções, mas conduzida por princípios. E essa postura comunica, sem palavras, que a paz não é um conceito inalcançável, mas uma realidade para quem está firmado na presença do Senhor. A ansiedade é uma das emoções mais paralisantes da experiência humana. Ela se antecipa aos problemas, cria cenários catastróficos e consome energia antes mesmo que o dia comece. Paulo, ciente desse tormento emocional que não é novidade moderna, declara com coragem: "Não estejais ansiosos por coisa alguma." Filipenses capítulo 4, versículo 6. À primeira vista, pode parecer uma exigência dura, quase impossível. Como não se preocupar com coisa alguma em um mundo tão imprevisível? A chave está em entender que essa não é uma negação da realidade, mas um chamado à rendição confiante diante de um Deus soberano. A ansiedade, no fundo, revela o desejo humano de controle. Queremos garantir que tudo corra bem, que nada nos fuja das mãos. Mas quando Paulo escreve essa instrução, ele está nos dizendo: entregue esse peso. Não tente carregar sozinho o que foi feito para ser levado aos pés de Deus. Ao afirmar por coisa alguma, ele cobre todas as áreas: finanças, saúde, relacionamentos, futuro, perdas, decisões. Nada está fora do alcance dessa entrega. É como se dissesse: tudo o que tenta tirar sua paz, leve ao Senhor. Essa é a essência do versículo. Substituir o impulso de se desesperar pela escolha de confiar. O apóstolo não se limita a um "não se preocupe" vago. Ele imediatamente oferece um caminho prático. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Essa tríade, oração, súplica e gratidão, forma um ciclo de libertação. Orar é conversar com Deus, suplicar é expressar com profundidade o que nos angustia e agradecer é reconhecer, mesmo antes da resposta, que Ele está no controle. Quando essa prática se torna um estilo de vida, a ansiedade perde espaço, não por mágica, mas por substituição. Não é à toa que a gratidão é incluída nesse processo. Ela nos obriga a tirar os olhos do problema e colocá-los nas evidências da fidelidade de Deus. Mesmo em dias escuros, há sempre algo pelo que agradecer, e essa lembrança reconfigura nossa percepção. Muitos se aproximam de Deus apenas com listas de pedidos, mas se esquecem de que a gratidão fortalece a fé e acalma a alma. Um coração grato dificilmente será dominado pela ansiedade, pois já aprendeu a enxergar além do momento. Esse convite à entrega não é um alívio instantâneo de sintomas emocionais, mas o início de uma jornada de confiança crescente. A cada entrega real, a fé amadurece. A cada oração feita com sinceridade, a ansiedade perde um pouco de seu domínio, e quanto mais entregamos, mais livres nos tornamos. Paulo não oferece fórmulas mágicas, mas um caminho relacional com Deus. Um caminho onde a paz é o fruto natural de quem decidiu não mais carregar sozinho os fardos da vida. A sequência do versículo 6 de Filipenses capítulo 4 revela não apenas uma instrução,
mas um segredo espiritual para tempos de angústia. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Aqui, Paulo oferece um modelo de enfrentamento emocional que vai além das estratégias humanas. Ele nos convida a substituir o silêncio ansioso, aquele que nos afasta de Deus, por um diálogo constante e sincero com o Criador. A oração, quando praticada com gratidão, se torna uma arma poderosa contra a inquietação. Não se trata de repetir fórmulas ou discursos decorados. A oração mencionada por Paulo é aquela que parte do coração, que se atreve a falar com Deus exatamente como a alma está. É o tipo de conversa onde não há máscaras, apenas verdades nuas diante do Pai. E essa oração, quando acompanhada de súplica, expressa a profundidade da dor e do anseio humano. Paulo não está propondo uma abordagem emocionalmente distante, mas um caminho onde até as lágrimas encontram espaço diante do trono da graça. É nessa honestidade que o milagre interior começa a acontecer. Mas a oração, para ser completa, precisa ser atravessada pela gratidão. Essa é a parte mais desafiadora, especialmente quando tudo ao redor grita desespero. Agradecer em meio à luta parece contraditório, mas é justamente esse movimento que transforma a perspectiva. A gratidão reposiciona o foco. Ela nos faz lembrar de quem Deus é, do que Ele já fez, e de que sua bondade não está ausente mesmo quando não a sentimos. É um exercício espiritual que recalibra o coração. O salmista já dizia no Salmo capítulo 100, versículo 4: Entrai pelas portas dele com ações de graças. Gratidão é a chave de acesso ao ambiente da paz. Transformar ansiedade em diálogo é um processo que exige constância. Não basta orar uma vez e esperar que tudo mude. A prática diária da oração com gratidão vai formando novos caminhos na mente e no espírito. Aos poucos, as reações impulsivas cedem lugar à serenidade construída pela presença de Deus. E essa transformação não é apenas interior. Ela afeta decisões, relacionamentos, escolhas e a maneira como enfrentamos as adversidades. A paz não vem apenas porque oramos, mas porque, ao orar com gratidão, passamos a ver o mundo com os olhos da fé. Paulo sabia disso por experiência. Ele orava em cadeias, louvava em meio à perseguição, agradecia mesmo quando os resultados ainda não haviam se manifestado. E essa prática moldou nele uma mente inabalável. Ele não escrevia sobre oração como teórico, mas como um homem que fez do diálogo com Deus seu refúgio constante. Quando entendemos isso, percebemos que a oração com gratidão não é apenas um mandamento, é um presente. É Deus nos oferecendo um caminho seguro para que a paz não seja apenas prometida, mas vivida todos os dias. Após orientar os fiéis a entregarem suas ansiedades com oração e gratidão, Paulo revela o que acontece quando esse caminho é trilhado de forma sincera. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Essa paz não é uma emoção passageira nem um alívio psicológico temporário. Trata-se de algo que escapa à lógica humana, uma paz que não depende de circunstâncias, diagnósticos, boletins de guerra ou balanços financeiros. É uma paz que simplesmente se instala, inexplicável, mas palpável, em meio ao caos. O termo excede todo o entendimento aponta para uma experiência que vai além da razão. Isso significa que, mesmo quando não há explicações claras para os problemas, quando as respostas ainda não vieram, essa paz se manifesta. Ela não espera a resolução externa para agir internamente. E mais do que apenas tranquilizar, ela guarda. A palavra usada por Paulo no grego original tem conotação militar.
É como se essa paz montasse guarda sobre a mente e o coração, impedindo que a ansiedade, o medo ou o desespero invadam novamente o território já entregue a Cristo. Essa ação guardiã é profundamente espiritual. Enquanto as situações ao redor tentam roubar a esperança, a paz de Deus age como uma sentinela silenciosa, firme e protetora. É importante notar que essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Cristo. O foco da promessa não está na mudança das circunstâncias, mas na transformação interior. Jesus mesmo declarou, em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece depende do exterior. A que Cristo oferece nasce do interior. Essa distinção é fundamental. O mundo tenta fabricar paz com distrações, entretenimento, medicação e até mesmo com negação da realidade. Mas a paz de Deus não é artificial. Ela se manifesta no silêncio da alma, que foi ouvida pelo Pai. Ela floresce quando a oração sincera toma o lugar da inquietação. E o mais extraordinário, essa paz atua em duas áreas estratégicas, coração e mente. O coração, onde residem os sentimentos, e a mente, onde ocorrem os pensamentos, são os principais alvos da ansiedade. Deus escolhe guardar justamente onde o inimigo mais tenta atacar. Viver sob essa guarda espiritual é uma dádiva, mas também uma decisão diária. Significa recusar-se a abrir as portas novamente para o medo. É escolher todos os dias fazer da oração uma prática, da gratidão uma linguagem e da presença de Cristo uma certeza. Quando essa escolha se torna hábito, essa paz inexplicável se torna o novo normal. E quem vive essa realidade carrega consigo não apenas alívio emocional, mas um testemunho poderoso, que há um Deus que reina sobre a alma, mesmo quando o mundo lá fora insiste em ruir. Ao afirmar que a paz de Deus guarda o coração e a mente, Paulo introduz um conceito profundo sobre como o espiritual afeta o emocional e o mental. Não se trata de uma divisão mística do ser humano, mas de uma percepção de que nossas emoções e pensamentos são campos de batalha onde o inimigo tenta semear confusão, medo, culpa e desespero. Quando o apóstolo declara que essa paz protege essas áreas, ele está ensinando que o relacionamento com Deus tem efeitos concretos sobre como sentimos e pensamos. O coração, na cultura hebraica e também na linguagem paulina, representa o centro das emoções, da vontade e dos desejos. É ali que surgem as decisões, os afetos, os impulsos. Já a mente é o local dos raciocínios, das interpretações da realidade, das crenças profundas. Quando esses dois territórios estão desprotegidos, somos vulneráveis à ansiedade, à depressão, à impulsividade e à desesperança. É por isso que Paulo enfatiza que a paz que vem de Deus não é apenas decorativa ou espiritualizada. Ela é prática, estratégica e atua como uma barreira viva. A atuação dessa paz é ativa. Ela não apenas acalenta, mas intervém. Ela corrige pensamentos distorcidos, alinha emoções desequilibradas e, acima de tudo, nos faz lembrar quem Deus é e quem somos nele. É essa lembrança constante que recalibra nossa maneira de enxergar a vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo já havia falado sobre a necessidade de renovar a mente para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação é sustentada pela paz que Ele nos concede, um tipo de serenidade que reposiciona nossos padrões mentais. Essa paz também confronta as mentiras que nos contamos nos momentos de desespero. Quantas vezes a ansiedade nasce de pensamentos como não vai dar certo, ninguém se importa comigo, isso nunca vai mudar? A paz de Deus se opõe a essas mentiras com verdades espirituais.
Deus é por nós. O Senhor cuida de mim. Há esperança mesmo agora. Ela não nos isenta da dor, mas nos impede de afundar nela. Ela age como um filtro que separa o que deve ser retido do que precisa ser descartado, tanto em sentimentos quanto em pensamentos. Por fim, essa proteção divina não acontece de forma automática. Ela é consequência de um coração que se entrega, ora, confia e permanece. Não é uma paz de quem vive alienado, mas de quem está firmemente conectado ao céu. E, quanto mais essa paz ocupa o coração e a mente, mais ela se torna o ambiente natural da alma. A ansiedade pode até bater à porta, mas ela já não encontra espaço para se alojar, pois a morada está ocupada pela presença guardiã do Senhor. Paulo prossegue sua linha de raciocínio com um dos conselhos mais práticos e transformadores de toda a epístola. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ao falar sobre pensamentos, ele reconhece que aquilo que alimentamos na mente tem o poder de moldar nossas emoções, comportamentos e decisões. Em tempos de crise, essa escolha se torna ainda mais decisiva. Vivemos em uma era de bombardeios mentais. São notícias negativas, redes sociais carregadas de comparação e julgamentos, opiniões tóxicas e um ritmo de vida que não favorece o silêncio interior. Em meio a esse cenário, a mente facilmente se torna um campo fértil para preocupações, medos e distorções da realidade. Paulo nos mostra que, se queremos experimentar a paz verdadeira, precisamos ser intencionais com o que permitimos habitar em nosso pensamento. Não é uma questão de positividade artificial, mas de responsabilidade espiritual sobre o conteúdo da nossa mente. Cada palavra usada por Paulo carrega uma profundidade ética e espiritual. Pensar no que é verdadeiro nos afasta das distorções emocionais. Focar no que é respeitável eleva nossa mente acima da vulgaridade. Meditar no que é justo nos torna mais sensíveis à justiça divina e à integridade. Buscar o que é puro nos protege das corrupções morais. Valorizar o que é amável gera compaixão, e considerar o que tem boa fama nos conduz à edificação. É um treinamento espiritual que exige disciplina, mas que oferece um retorno incalculável, paz mental duradoura. Essa escolha é um antídoto contra o colapso emocional. Quando a mente está presa ao que é destrutivo, o coração segue pelo mesmo caminho. Pensamentos cultivam sentimentos, e sentimentos direcionam atitudes. Por isso, Paulo apresenta esse padrão como uma forma de proteção ativa. É como se dissesse: seja cuidadoso com o que você alimenta na alma, porque isso definirá seu estado interior. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Isso revela que o pensamento molda a identidade e a experiência. Diante das crises que enfrentamos, seja no mundo externo ou no mundo interior, essa prática mental é um divisor de águas. Não podemos evitar que maus pensamentos tentem nos invadir, mas podemos decidir se eles ficarão. Paulo não está apenas sugerindo, ele está ensinando um estilo de vida. Um estilo em que a mente é um altar, e o que nela repousa define o aroma espiritual que carregamos. E quando a mente está ocupada com aquilo que vem de Deus, a paz deixa de ser uma promessa distante para se tornar uma realidade presente, constante e acessível. Ao listar as qualidades que devem ocupar nossa mente, Paulo não está apenas recomendando pensamentos elevados. Ele está delineando um estilo de vida mental.
A lista de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, é uma espécie de filtro espiritual. Por meio dela, aprendemos a examinar cada ideia, cada memória, cada imagem que tenta se alojar em nossos pensamentos. A pergunta-chave se torna: isso é verdadeiro? Isso é puro? Isso edifica? Em tempos de crise emocional, essa triagem consciente é essencial para manter a sanidade e a paz. O que ocupa a mente acaba moldando a alma. A primeira característica apontada é o que é verdadeiro. Isso vai além da mera veracidade factual. Paulo nos convida a pensar em tudo aquilo que corresponde à realidade de Deus, à sua palavra, ao que ele declara sobre nós e sobre o mundo. Muitas vezes somos abatidos por pensamentos que não são verdadeiros, mas que acreditamos como se fossem. A meditação no que é verdadeiro é uma prática de libertação. Como disse Jesus em João capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa libertação começa na mente. Em seguida, somos desafiados a focar no que é respeitável e justo, valores que combatem a banalização do bem. Quando nos expomos continuamente à injustiça, ao sarcasmo, à superficialidade e à vulgaridade, perdemos o senso do que é nobre. E quando a mente se acostuma com o que é raso, o coração perde sensibilidade. Paulo, ao convocar os cristãos a pensarem no que é justo, está nos chamando de volta àquilo que harmoniza com o caráter de Deus. Meditar no que é puro e amável nos protege da corrupção interior e nos conduz à gentileza, à empatia e ao amor pelo próximo. Ele encerra a lista com o que é de boa fama, virtuoso e digno de louvor. Isso nos mostra que o cristão precisa, conscientemente, alimentar-se daquilo que eleva e não do que degrada. Há uma diferença entre estar informado e estar contaminado. Em tempos de crises emocionais, os pensamentos de boa fama são como pequenas fontes de esperança no deserto. Eles nos lembram que o mal não tem a última palavra, que há beleza, bondade e glória no mundo, mesmo que estejam soterradas pelas notícias ruins. Esse tipo de foco mental não nasce espontaneamente. Ele precisa ser cultivado, alimentado, treinado. É como cuidar de um jardim. Se não removermos as ervas daninhas dos pensamentos destrutivos e não regarmos a mente com o que é santo, ela será tomada pelo caos. Paulo, com sabedoria divina, nos mostra que a paz começa no olhar. Onde colocamos nossa atenção, ali o coração repousará. E quando decidimos olhar para o que Deus chama de belo, justo e verdadeiro, a alma encontra um abrigo seguro. Após guiar os pensamentos dos leitores para a pureza e a verdade, Paulo dá um passo decisivo: a prática. Ele escreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 9: "O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco." Essa afirmação conecta ensino e experiência. Não basta saber o que é certo, é necessário viver aquilo que se aprendeu. E Paulo, com coragem e humildade, oferece sua própria vida como exemplo. Ele não apenas falou sobre paz, mansidão e alegria. Ele viveu tudo isso em meio a lutas, prisões e dores reais. A vida cristã não é uma coleção de teorias, mas um chamado à prática constante. O apóstolo usa 4 verbos: aprender, receber, ouvir e ver. Cada um representa uma forma de absorver a verdade. Aprender diz respeito ao ensino direto. Receber indica acolhimento com fé. Ouvir remete à convivência e à observação constante. Ver aponta para o testemunho vivo. Paulo nos lembra de que o Evangelho não é apenas conteúdo doutrinário, é um estilo de vida visível. E a paz prometida por Deus não repousa sobre quem apenas ouve, mas sobre quem vive a verdade recebida. Essa paz, portanto, é também consequência da coerência.
Quando há um abismo entre o que sabemos e o que fazemos, a alma entra em conflito. O Espírito Santo nos incomoda, lembrando que não fomos chamados para sermos meros ouvintes, mas praticantes. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, encontramos esse mesmo princípio. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A paz se firma quando o coração e as ações estão alinhados com a vontade de Deus. Paulo também está propondo um discipulado relacional. Ele não diz, pratiquem o que eu escrevi apenas, mas o que vistes em mim. Isso revela que o Evangelho é transmitido também pelo exemplo. Em momentos de crise, a coerência dos líderes espirituais e dos irmãos mais maduros se torna uma fonte de encorajamento. Quando vemos alguém vivendo a fé com autenticidade em meio à dor, percebemos que é possível. A paz não é uma teoria inalcançável. Ela tem rosto, atitude, decisões. A paz do Deus presente é resultado de passos firmes na obediência. Não se trata de merecimento, mas de aliança prática. Quando decidimos viver aquilo que sabemos ser a vontade de Deus, a presença dele se manifesta não apenas como consolo, mas como companhia constante. E essa presença transforma ambientes, silencia tormentas interiores e nos conduz por caminhos de estabilidade, mesmo em terrenos instáveis. No versículo 11 do mesmo capítulo, Paulo revela um aprendizado profundo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa declaração, feita por alguém que escreve da prisão, desconstrói a ideia moderna de que a paz está condicionada ao conforto. O contentamento não é uma resignação passiva, tampouco uma negação da dor. É uma resposta espiritual amadurecida, resultado de uma alma que encontrou sua fonte em Deus. Paulo não nasceu contente. Ele aprendeu a ser. Esse aprendizado é uma jornada e não uma experiência instantânea. Ele continua dizendo que sabe viver com pouco e com muito, passando por fome e por fartura, por abundância e por necessidade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo descreve uma oscilação de experiências que muitos também enfrentam. A diferença é que ele aprendeu a não deixar que nenhuma dessas condições definisse sua paz. Em tempos de fartura, não se perdeu na soberba. Em tempos de escassez, não mergulhou no desespero. Essa estabilidade não nasceu das circunstâncias, mas da confiança contínua em um Deus imutável. O contentamento para Paulo não é conformismo, é liberdade. É o poder de não ser escravizado pelo desejo incessante de mais, pelo medo constante de perder ou pela inveja disfarçada de ambição. É uma alma que descansa porque já encontrou tudo em Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, ele ensina: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Não é o muito que enriquece, mas a capacidade de viver em paz com o que se tem, sabendo que Deus é suficiente. Essa visão desafia a cultura da comparação e da insatisfação. Somos diariamente bombardeados por estímulos que nos fazem sentir que ainda falta algo para sermos plenos. Mas Paulo revela que é possível experimentar plenitude mesmo em cenários de escassez. Isso não significa negar necessidades legítimas, mas não permitir que elas definam o estado da alma. O contentamento é a resposta de quem entende que, mesmo quando tudo falha, Deus permanece fiel. Esse aprendizado é o alicerce para resistir às crises emocionais. Quando a alma aprende a estar contente, ela não desmorona com perdas, nem se exalta com conquistas. Ela permanece firme, estável, centrada. É por isso que Paulo, mesmo preso, escreve com tanta autoridade sobre alegria e paz. Ele não foi poupado da dor, mas foi sustentado pela graça,
E essa graça ainda está disponível para ensinar também a nós a viver acima das circunstâncias e a experimentar a paz que não depende do cenário externo, mas da presença constante de Deus. Após afirmar que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo declara com firmeza: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Essa frase, embora muito conhecida, é frequentemente mal interpretada. Ela não é uma afirmação de poder ilimitado para realizar qualquer sonho pessoal, mas uma expressão de suficiência espiritual para enfrentar toda e qualquer realidade, seja ela gloriosa ou dolorosa. Paulo não está exaltando suas próprias habilidades, mas reconhecendo que sua capacidade de permanecer firme vem da força que Cristo lhe concede. O apóstolo não diz que é fácil passar por privações ou lidar com abundância sem se corromper, mas ele afirma que, com Cristo, é possível manter o coração no lugar certo. Essa força não é emocional, motivacional ou fruto de treinamento humano. É espiritual. É a capacitação que vem do Espírito Santo, permitindo que, mesmo quando o corpo está fraco e a alma abatida, o espírito permaneça de pé. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa verdade se repete aqui em Filipenses, de forma prática. O segredo de Paulo não estava em resistir por si só, mas em depender de Cristo, de maneira tão profunda que sua fragilidade se tornava solo fértil para a manifestação da graça divina. É nesse ponto que muitos tropeçam. Acham que fé é força própria. Mas fé verdadeira é saber que quando não conseguimos mais caminhar, há um Deus que nos carrega. Essa é a força que sustenta mães em luto, pais desempregados, jovens confusos, idosos solitários. É a força silenciosa que sustenta em meio à doença, à perda, à traição, à incerteza. A declaração de Paulo também nos ensina que não existe situação onde Cristo não possa nos fortalecer. Todas as coisas incluem o que é fácil e o que é difícil, o que é esperado e o que nos pega de surpresa. É uma afirmação que atravessa as estações da vida com a mesma firmeza. Seja no hospital ou no púlpito, no deserto ou no vale, a força de Cristo é sempre suficiente. Quando essa verdade se instala no coração, a ansiedade começa a perder seu domínio, pois a alma entende que nunca está sozinha, nem desamparada. Mais do que uma frase de efeito, Filipenses capítulo 4, versículo 13, é um fundamento para enfrentar a vida com coragem. Não se trata de triunfalismo, mas de resistência. Não é sobre conquistar o mundo, mas sobre não ser vencido por ele. É declarar, com os olhos marejados e o coração apertado: ainda que tudo desabe ao meu redor, posso continuar, porque ele me fortalece. Enquanto Paulo expressa sua gratidão pela ajuda recebida da igreja em Filipos, ele aproveita para declarar uma verdade atemporal: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Essa promessa não é um cheque em branco para desejos egoístas, mas um compromisso divino de cuidado com os que confiam e se dedicam ao reino. A generosidade dos filipenses revela uma fé prática, e Paulo responde a isso com uma afirmação de que o mesmo Deus que os sustentou também cuidaria deles. É importante destacar que Paulo não está dizendo que Deus suprirá algumas necessidades, mas todas. Essa abrangência inclui o físico, o emocional, o espiritual e o relacional. E o meio pelo qual essa provisão acontece é Cristo. Ele é a ponte entre nossa limitação e a abundância divina. Quando Paulo fala da riqueza em glória, ele está apontando para a fonte inesgotável de recursos espirituais que Deus possui.
Diferente das riquezas humanas, que se esgotam, as de Deus são eternas e personalizadas. Ele sabe exatamente o que cada filho precisa. A confiança na provisão de Deus não deve nos levar à passividade, mas a uma fé ativa. Os filipenses não cruzaram os braços esperando o sustento cair do céu. Eles se moveram em generosidade, mesmo não sendo uma igreja rica. Eles plantaram no reino, e Paulo declara que colheriam do céu. A paz que repousa nessa promessa é diferente da ansiedade que espera pelo amanhã com temor. Ela é serena, porque está firmada em quem Deus é. Como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É verdade que nem sempre a provisão vem da forma que esperamos. Às vezes, Deus não nos dá exatamente o que pedimos, mas nos dá força, sabedoria ou até redirecionamento. A verdadeira paz nasce da confiança de que Ele sabe melhor. Quando essa fé é cultivada, o coração aprende a descansar, e esse descanso, longe de ser passividade, é uma forma de adoração. É dizer, eu creio, mesmo sem ver. Eu confio, mesmo sem entender. Essa confiança ativa transforma a maneira como lidamos com as crises. O medo de faltar cede lugar à fé em um Deus que vê, se importa e age. E à medida que experimentamos essa fidelidade, a ansiedade é desarmada. Ela não encontra mais espaço em um coração que já foi abastecido com a certeza da provisão divina. Essa é uma das formas mais sublimes da paz. Saber que nada nos faltará, porque Deus é o nosso pastor. Enquanto conclui sua carta, Paulo não apenas elogia os filipenses por sua generosidade, mas também nos mostra como a paz e a fé vivida impactam além da vida individual. O que se passa em nosso interior ecoa nos relacionamentos, nas atitudes, na comunidade. Em Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 18, ele agradece pelas ofertas enviadas, reconhecendo que essa atitude foi fruto de um coração moldado por Cristo. Eles foram os únicos a se comprometer financeiramente com Paulo no início de seu ministério na Macedônia. E agora, mesmo à distância, continuavam firmes no apoio. Essa conexão revela que paz não é algo que vivemos apenas no silêncio do quarto de oração. Ela se manifesta em gestos concretos de amor. Uma comunidade pacificada em Deus gera frutos. Cuidado, generosidade, encorajamento mútuo. O bem-estar emocional e espiritual de cada membro impacta o coletivo. Quando um coração está cheio de paz, ele não é egoísta, ele transborda, e esse transbordar é visível. Paulo diz que o que eles enviaram foi como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isso mostra que a oferta não era apenas material, era espiritual, era fruto de uma fé viva. A paz vivida por um discípulo verdadeiro sempre será instrumento de transformação social e eclesiástica. Não existe cristão saudável que viva isolado, nem paz genuína que não se traduza em serviço. O contentamento e a confiança que os filipenses experimentaram os levaram a agir. Eles não esperaram que Paulo estivesse bem para ajudá-lo. Eles foram parte ativa da resposta de Deus para as necessidades dele. Esse espírito de colaboração é também um antídoto contra o egoísmo, um dos grandes geradores de conflitos e ansiedades nas comunidades cristãs. Além disso, o relacionamento com a comunidade serve como um reflexo da fé que professamos. A paz interior se prova quando, mesmo em tempos difíceis, conseguimos agir com equilíbrio, generosidade e honra. A igreja de Filipos não era perfeita, mas era madura o suficiente para viver com coerência. Isso nos ensina que a maturidade cristã não se mede apenas por dons espirituais, mas pela maneira como vivemos com o outro, como socorremos, ouvimos,
ajudamos, caminhamos juntos. A paz que excede o entendimento não pode ser contida dentro de uma pessoa só. Ela se espalha, constrói pontes, fortalece vínculos e cria uma cultura espiritual de confiança em Deus. Quando uma igreja inteira vive sob essa paz, ela se torna uma embaixada do reino, um lugar de cura, descanso e restauração. E isso começa com decisões individuais, corações moldados, atitudes alinhadas com Cristo. Uma paz verdadeira sempre alcança o próximo. Ao percorrermos Filipenses capítulo 4, observamos uma construção espiritual meticulosa e profundamente intencional. Paulo começa com exortações à alegria e à moderação, passa por instruções sobre a ansiedade, conduz a oração com gratidão, apresenta o poder da paz que guarda a mente e o coração, orienta sobre o foco dos pensamentos e encerra com testemunhos práticos de contentamento, força e provisão divina. Cada versículo, cada frase, cada expressão carrega uma verdade essencial que, quando somada às demais, revela um segredo espiritual. A paz não é um dom passivo, mas uma experiência viva e integrada com Cristo. Essa paz não está acessível apenas a teólogos, apóstolos ou pessoas emocionalmente equilibradas. Ela é uma promessa para todos os que estão em Cristo, mesmo em meio ao caos. O segredo está na ordem das instruções: alegria como base, mansidão como expressão, oração como canal, gratidão como postura, foco nos pensamentos corretos como proteção, prática da fé como evidência e confiança total na suficiência de Deus. Essa sequência não é aleatória. Ela é a estrutura espiritual para uma vida em paz, mesmo em contextos de guerra emocional. O segredo da paz, segundo Paulo, não é um conceito abstrato ou inalcançável. É uma prática espiritual possível, contínua e transformadora. O próprio Paulo vive isso enquanto escreve. Está preso, limitado fisicamente, mas livre emocional e espiritualmente. E essa liberdade se traduz em gratidão, em cuidado com a igreja, em força para ensinar. Ele não é um prisioneiro da ansiedade, mas um embaixador da paz. Isso nos mostra que a maior prisão não está nas correntes visíveis, mas na alma que ainda não aprendeu a confiar plenamente. Esse capítulo é, portanto, um mapa para tempos difíceis. Em um mundo marcado por diagnósticos crescentes de ansiedade, depressão, exaustão emocional e instabilidade mental, Filipenses, capítulo 4 se ergue como um farol de esperança. Ele nos ensina que não estamos condenados a viver reféns de sentimentos destrutivos, mas convidados a habitar em um lugar seguro, a presença de Deus. Como diz o Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Conectar tudo o que Paulo ensinou é reconhecer que a paz não é construída com um único tijolo, mas com uma estrutura completa. Cada prática ensinada no capítulo é um degrau para subir da ansiedade à serenidade, do medo à confiança, da inquietação ao repouso. Esse segredo, revelado há quase 2000 anos, permanece atual, urgente e transformador. Basta que sejamos dispostos a aplicar cada parte, com fé, perseverança e entrega. Falar sobre a paz de Deus é inspirador, mas vivê-la em meio às pressões do cotidiano exige intencionalidade. Como podemos, nos dias atuais, experimentar o que Paulo viveu e ensinou? A resposta está na aplicação prática dos princípios que ele compartilhou. Isso começa com a escolha diária de buscar a alegria no Senhor, mesmo quando as emoções indicam o contrário. Essa alegria não é baseada em humor ou circunstâncias, mas na consciência da presença de Deus. Acordar e declarar: hoje escolho confiar. É uma atitude espiritual que muda o rumo do dia. Outra prática indispensável é o cultivo de uma vida de oração regular.
não apenas nos momentos de crise. Paulo ensinou a apresentar tudo a Deus com súplica e gratidão. Isso pode se traduzir em momentos silenciosos de devoção pela manhã, anotações em um caderno de oração ou até em conversas constantes com Deus durante o dia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele escreveu: Orai sem cessar. A oração contínua é uma ferramenta contra o acúmulo de ansiedade. Ela cria espaço para a paz entrar. Também é essencial exercitar o controle dos pensamentos. Em um mundo saturado de estímulos negativos, somos chamados a filtrar o que consumimos. Isso significa fazer escolhas conscientes sobre o que assistimos, ouvimos e com quem convivemos. A mente alimentada com o que é puro, justo e amável se torna terreno fértil para a paz florescer. Isso pode parecer simples, mas exige disciplina. Quando se faz disso uma rotina, o impacto é transformador. A ansiedade perde força porque já não encontra espaço. Além disso, a prática do contentamento precisa ser desenvolvida. Não é algo automático. Requer reconhecer a provisão de Deus, mesmo nas pequenas coisas. É saber agradecer antes de pedir, louvar mesmo em meio à dor e reconhecer que, com Cristo, temos tudo o que realmente importa. Essa atitude muda a forma como enfrentamos perdas, incertezas e desafios. O contentamento não elimina o desejo de crescimento, mas impede que ele nos escravize. Por fim, o exemplo de Paulo nos lembra que a paz também é fortalecida no relacionamento com os outros. A comunidade cristã é um suporte essencial. Ter pessoas com quem orar, compartilhar lutas, servir e crescer em fé fortalece o coração. Paz também é nutrida em comunhão. Sozinhos, somos alvos mais fáceis da ansiedade. Mas em comunhão, somos sustentados, lembrados das promessas e fortalecidos por testemunhos reais de superação. A paz de Deus é pessoal, mas também coletiva. E ela se manifesta mais plenamente quando vivida em comunidade de fé. Chegamos ao final desta jornada pelo capítulo 4 de Filipenses. E agora somos convidados a fazer mais do que apenas admirar essas palavras. Somos desafiados a nos comprometer com elas. Cada ensinamento de Paulo nos confronta com uma pergunta. Vamos continuar permitindo que as circunstâncias determinem nosso estado interior? Ou vamos decidir viver a paz que Cristo já disponibilizou? Essa escolha é diária e começa com um passo: reconhecer que precisamos dessa paz, não como um acessório, mas como uma base de vida. Paulo nos mostrou que é possível viver em paz, mesmo em cadeias, mesmo em necessidades, mesmo em meio a pressões intensas. Ele não era um super-homem espiritual, mas alguém rendido à suficiência de Cristo. Essa rendição é o primeiro compromisso que precisamos firmar. Não se trata de buscar a paz como um fim, mas de buscar a Deus como fonte. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O segredo está na firmeza da mente e na confiança no Senhor. Esse é o momento de olhar para dentro. Quais áreas da sua vida ainda são dominadas pela ansiedade? Que tipo de pensamento você tem alimentado? Sua mente tem sido terreno de paz ou de guerra? Essa autoanálise não é para condenar, mas para revelar onde Deus deseja agir. Ele está pronto para guardar seu coração e sua mente, mas espera que você entregue o controle. Essa entrega não é uma fraqueza, é um ato de fé. E essa fé, mesmo pequena, pode mover montanhas dentro da alma. Também é hora de fazer escolhas práticas. Talvez seja necessário desligar o excesso de ruído ao redor. Talvez você precise estabelecer uma rotina de oração mais sólida. Talvez precise perdoar alguém ou abrir mão de um padrão de pensamento que só gera culpa e medo. A paz,
de Deus é ativa. Ela requer movimento. E quando você se move na direção dele, mesmo que aos poucos, já está cooperando com essa obra de restauração interior. O que faremos com tudo isso? Essa é a pergunta que deve ecoar. Não se trata apenas de admirar a sabedoria de Paulo, mas de permitir que ela se torne transformação. Porque, no fim das contas, o maior testemunho que podemos dar em meio ao caos deste mundo não é uma vida perfeita, mas uma alma em paz. E essa paz, como vimos, está disponível. Ela já foi revelada, ela já foi prometida. Agora precisa ser vivida, por mim, por você, por todos os que escolhem repousar em Cristo. Tem coisa que a gente vive e simplesmente sabe. Vale a pena repartir. Se alguma parte dessa palavra falou com você, escreva nos comentários. Suas palavras podem ser exatamente o que outro coração precisa ler hoje. E compartilhe com quem precisa de paz, porque consolo assim, quando chega, não pode ficar guardado. E não esqueça de se inscrever. A vida não para, e aqui tem sempre mais alimento para a alma.